AXA Global Service e Treinamentos, curso online, NR23, módulo 3, ponto de fulgor. Ponto de fulgor ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual um combustível libera gás em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O ponto de fulgor ou de inflamação não é suficiente para que a combustão seja mantida. Ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases combustíveis que, combinados com o oxigênio do ar e em contato com uma chama ou centelha externa, se inflamam e mantêm-se queimando. Ponto de ignição é a temperatura em que o combustível queima, mesmo sem a presença de chama. Esta temperatura está muito acima dos pontos de fulgor e combustão. Exemplo, etanol ele mantém um ponto de ignição igual a 423 graus Celsius. Ponto de combustão versus ignição. Ponto de combustão, temperatura onde a quantidade de vapores já é suficiente para manter o processo da queima. Ponto de ignição, temperatura onde a quantidade de vapores inflamáveis já é tão intensa que pega fogo só pelo contato com o oxigênio. Tem aí também as tabelas de combustíveis, onde o éter ele tem uma representação, o álcool tem outra, a gasolina tem outra, como mostra aí no gráfico. Bom, pessoal, então como vocês podem se reparar, os pontos, tanto fáceis de fulgor, de combustão, de ignição, eles têm uma condição bem específica que foi falada aqui, que desprende gás. Então, com isso, toda substância que desprende gás em temperatura ambiente, nós chamamos de substâncias voláteis. Ou seja, substância volátil é toda substância que desprende gás em temperatura ambiente. A gasolina desprende gás em temperatura ambiente? Desprende. O álcool desprende. Tanto que, por exemplo, tem gente que às vezes vai acender uma churrasqueira, joga álcool, joga fogo, dá aquela explosão, aquela ignição, aquela combustão forte e o fogo não se mantém, porque o gás já foi liberado e dissipado. Aí você gasta mais álcool e gasta mais álcool. Com isso, daqui a pouco você vai estar gastando mais álcool do que carne, porque você vai estar investindo tanto em álcool porque não vai estar sabendo, infelizmente, acender a churrasqueira. Então, pessoal, os pontos de ignição, independente da inflamabilidade, vale lembrar que eles têm uma condição muito incomum, que é de desprender gás. O gás que a gente costuma sentir no ambiente, vale lembrar também que o cheiro não costuma ser natural. Aquilo ali é uma química que é colocado justamente para a gente ter a percepção que está tendo um tipo de vazamento, tá? Então, todo cuidado é pouco quando o assunto são riscos de explosões, e para isso que nós devemos, na verdade, sempre procurar manter o nosso conhecimento em dia, sempre. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.